Fui visitar recentemente várias vezes uma pequena cidade alentejana com a qual fiquei apaixonado, que é Alcácer do Sal. Tem uma história fascinante e um dos aspectos mais interessantes dessa história é a evolução do seu nome. O nome atual, Alcácer do Sal, é de origem mista, árabe e latina. A primeira parte do nome, Alcácer, vem do árabe Alcácer, que significa castelo ou passo fortificado, e vem, obviamente, do tempo da Al-Andalus, em que a cidade teve vários nomes, todos com a base Alcácer. O primeiro foi Alcácer Abidanis, que significa Alcácer dos Banu Danis, um clã berber ou amazigh do norte da África, que se instalou na região no século IX e governou a cidade durante o período Omíada, isto é, a primeira fase da história andaluzina. Também teve o nome Alcácer al-Fath, isto é, Alcácer a Vitoriosa, título que recebeu devido a uns acontecimentos históricos do século XII. Nesta época, Portugal tomou a sua independência como reino e a reconquista estava a avançar com muita velocidade. E em 1160, Portugal conquistou Alcácer, mas essa conquista foi de pouca duração, já que os Almohadas, uma dinastia berber que dominava o Maghreb e que tinha anexado Al-Andalus ao seu império, reconquistou Alcácer em 1191, reintegrando a cidade ao Gherb Al-Andalus até 1217, ano em que Portugal conquistou de novo Alcácer e desta vez de forma definitiva. Mas por causa deste interlúdio almohada, que era visto como uma vitória dos muçulmanos contra a expansão cristã para sul, a cidade ganhou o título de Al-Fath, a vitoriosa. E finalmente existiu também a denominação de Alcácer al-Milh, que é simplesmente Alcácer do Sal. Esta referência ao sal que temos hoje no nome e que, como vimos, já existia na época muçulmana, é ainda mais antiga, porque remonta à época romana. Na altura, a cidade era conhecida como Salaquia, ou Salaquia Urbs Imperatoria, isto é, Salaquia, cidade imperial, e neste caso o título de imperial não faz necessariamente referência a um imperador no sentido de princeps, como Augusto, mas a um imperator, no sentido de comandante militar, que é um título que precede Augusto. Salaquia é o nome da divindade romana das águas salgadas, e esta apelação foi homenageada num painel de azulejos do século XVI, no qual podemos ler Salatia, com T, Ubres, e não Urbs, Imperatoria. Não sei se se trata de um erro ortográfico, ou se foi intencional. Se houver um classicista aqui que pudesse esclarecer, eu agradecia. Obviamente, como podemos ver, a ligação da Alcácer do Sal e do estuário do Sado à extração de sal é conhecida desde tempos remotos, já que foi referenciada por vários povos ao longo do tempo. Este produto sempre foi uma das principais exportações da região. E antes dos romanos, então? Bem, temos moedas com inscrições em escrita do Sudoeste. Se quiserem saber o que é esta escrita, vejam o meu último vídeo. Essas moedas oriundas de Alcácer, nas quais está muito provavelmente escrito o nome pré-romano da cidade. Temos a escrita, o problema é saber como lê-la e o que significa. Lê-se da direita para a esquerda, como as línguas semíticas, e há várias propostas para a sua leitura, como Evion, Eviom, Ketovin, Ketoion, Ketivion, Katnipo, Bewipo ou Keition. Trata-se da apelação usada pelo povo túrdulo, de matriz tartéssica, no Golfo de Cádiz, um povo que já em si tinha muitas influências fenícias e púnicas, que terá migrado para esta região habitada pelos célticos, com os quais havia uma coexistência pacífica e até alianças, com os túrdulos mais ligados ao mundo do comércio mediterrâneo, com uma forte influência oriental dos cartagineses e fenícios, e os célticos mais ligados ao mundo continental e celta, como o nome indica. Alcácer, sendo uma cidade comercial ligada ao mar e ao comércio, seria, portanto, provavelmente uma cidade túrdula. Quanto ao significado do nome, ainda permanece um mistério. Tudo o que sei é que o sufixo "hipo", que aparece em algumas das propostas do nome pré-romano, é um sufixo bastante comum na Ibéria, nas zonas de influência de povos de matriz tartéssica, como por exemplo no nome antigo de Lisboa, ou Lisipo.